Boa noite, amados. Oh, aprenderam, né? Muito bem. Hoje à noite, mais uma etapa da palavra que facilita você compreender como você pode ser o conselheiro bíblico, onde você vai manejar bem a palavra. E quando se fala sobre o alvo, que nós vamos abordar hoje à noite, quando se fala sobre as qualificações, o que nós necessitamos é o seguinte: nós devemos ser pessoas que manejam bem a palavra de Deus. Para manejar bem a palavra de Deus, você precisa ouvir ela diariamente. Você precisa ouvir. Na minha casa, todo dia, eu fico lendo e ouvindo a palavra de Deus ao mesmo tempo. Porque no meu computador faz leitura. E quando está fazendo leitura, eu estou acompanhando. Isso facilita para que eu possa manejar bem a palavra, porque eu estou ouvindo ela e ao mesmo tempo estou fazendo leitura. Mais ou menos eu gasto meia hora só ouvindo e lendo a palavra de Deus todo dia da parte da manhã. Eu chego no meu escritório, abro a Bíblia, eu ligo o computador, eu fico ouvindo e lendo durante 30 minutos, todo dia. E depois a gente faz estudo bíblico. Esse estudo bíblico facilita você poder fazer justamente a obra de Deus de uma forma que seja abençoado por Ele. E depois você precisa memorizar. Memorizar não é difícil. Agora a maioria fala que é difícil, mas não é. Eu vou ensinar você hoje à noite como você pode memorizar a palavra de Deus com facilidade. Você faz o seguinte: você pega 2 versículos, leia 5 vezes todo dia. 5 vezes todo dia. Ou seja, você levanta, você leia 5 vezes. Na hora de tomar café, leia mais 5 vezes. Na hora de almoço, leia mais 5 vezes. Da parte da tarde, leia mais 5 vezes. E depois antes de deitar-se, leia mais 5 vezes. São 25 vezes por dia. Durante uma semana, procura ver quanto você lembrou daquilo que você havia lido. O melhor jeito de memorizar a escritura é fazer leitura. E você tem que fazer isso diariamente. E com essa leitura, logo mais, você está memorizando trechos bíblicos por completo, através de leitura bíblica. Agora, notem também que quando você está ouvindo, lendo, estudando, memorizando, você precisa meditar. Meditar naquilo que foi ouvido, lido, estudado, memorizado e depois pratica. Isso aí facilita você ser justamente discipulador. E para ser discipulador, a primeira coisa que você tem que fazer, você precisa avaliar a sua vida diante da palavra de Deus, que é o espelho para nós. Então, hoje à noite, nós temos 2 assuntos aqui: o alvo e as qualificações. Então, vamos então abordar justamente o alvo e qualificações do conselheiro. Como ele deve ter um alvo diante dele. O que deve ser a meta dele no sentido de aconselhamento bíblico e discipulado. Agora, lembra que eu falei para vocês que o discipulado e aconselhamento bíblico, a mesma coisa. Quando você está dando aconselhamento bíblico, é um discipulado intensivo. É um discipulado concentrado. É um discipulado corretivo, onde você está facilitando, ajudando a pessoa a compreender como lidar com problemas na sua vida de uma perspectiva bíblica. No nível do coração, no nível de ação e no nível de sentimento. Porque nós devemos agir no nível do coração, ou seja, o coração correto com Deus mude justamente seu comportamento, seu falar.
O que o homem pensa, ele é de acordo com a palavra de Deus. Como o homem pensa, ele é. E o que ele pensa, ele fala. O que ele pensa, ele faz. Então, vocês notem comigo hoje à noite que o alvo do Conselheiro Bíblico é justamente entender o problema da perspectiva bíblica nos 3 níveis e uma solução bíblica que fornece esperança para a pessoa. E com essa esperança, isso requer mudança. Essa mudança tem que ser no nível de pensar, no nível de falar, no nível de agir. E depois você precisa de um plano. Esse plano que eu faço é um plano que eu chamo um plano diário. Como eu vou começar meu dia, na hora que eu me levanto, o que eu devo pensar? Como eu devo me conduzir? Quais são as fraquezas na minha vida que eu preciso vencer hoje? Então, eu tenho um plano diário todo dia. E eu tenho plano de tentação. Com o plano de tentação, às vezes algo pega você sem você perceber, logo mais você é tentado. Você precisa justamente de um plano de tentação. Então, o alvo e qualificações do conselheiro. Agora, lembra que eu já havia falado para vocês diversas vezes, cada estudo que eu dou, eu sempre tenho uma chave ou às vezes 2 chaves. E hoje à noite nós vamos ter chave novamente, Colossenses 1:28. Notem comigo o seguinte, nós como se fala aqui? Proclamamos. Muito bem. Nós o proclamamos, mas como? Advertindo, ensinando a cada um com toda sabedoria. Agora, de onde vem essa sabedoria? Como eu posso ser uma pessoa sábia? Que seria o passo para eu ser uma pessoa sábia? Agora, de acordo com Provérbios, o homem sábio, porque ele teme a Deus. E quem teme a Deus, respeita a Deus. Quem quer respeito a Deus, dá reverência para Ele. Então, ele procura colocar o pensamento de Deus na sua própria vida, porque ele respeita a pessoa de Deus. E quem quer respeito, procura pensar como ele pensa. E quem quer respeito a Deus, procura andar no caminho dele, não o caminho seu. Advertindo, ensinando a cada um com toda sabedoria. Isto é o alvo do discipulador. Isto é o alvo do conselheiro. E de acordo com a palavra de Deus, cada um aqui nessa sala hoje à noite deve ser o quê? Discipulador. Agora, se você não é discipulador, então você precisa ser discipulado para que você seja discipulador. E se você não é conselheiro bíblico, você precisa ser discipulado para que você seja justamente conselheiro bíblico. Cada um deve ter como aconselhar uma pessoa só olhando na palavra de Deus. Agora o Luciano lá, ele me falou que esse ano ele é presbítero. É, não é? E ele me falou, mas ele não prega. Ele tem medo de pregar. Ele falou para mim. Mas eu falei para ele, o presbítero deve ser apto para ensinar. Não que o presbítero necessariamente tem que ser uma pessoa que prega. Porque a pregação é um dom. Quem que prega tem dom de pregar. Mas ele deve ser apto para ensinar, para ser presbítero. Então, a questão de ele abrir a Bíblia com 1 ou 2 pessoas compartilhando a palavra de tal maneira que a pessoa possa abraçar essa palavra, para que essa palavra seja na vida da pessoa, para que ela possa lidar biblicamente com seus problemas. Hoje à noite estou vendo aqui mais umas 70 pessoas. E cada pessoa tem pelo menos um problema. Então aqui em nosso meio são 70 problemas. Mas a pergunta é,
Você sabe qual o alvo do conselheiro concernente pessoas que têm problema? Veja bem, nós o proclamamos advertindo, ensinando a cada um com toda sabedoria. E isso vem através de temer a Deus. Agora notem, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Agora essa palavra perfeito significa justamente maturidade. Então, meu papel hoje, isso se chama discipulado com grupo grande. Lembra que eu falei de 3 grupos? 1 a 1, grupo pequeno e grupo grande. Então, de certa forma, hoje à noite, eu estou fornecendo algo para você, para que você possa lidar com problemas na sua vida de uma maneira que você tenha justamente maturidade de se cuidar biblicamente utilizando a palavra de Deus. Então, hoje, meu desejo, meu alvo é justamente facilitar para você poder lidar biblicamente com problemas na sua própria vida. Agora, outra chave aqui. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Então, nós até poderíamos fazer essa leitura. O que se requer destes discípulos é que sejam fiéis. Agora, isso significa que eu preciso ser fiel como bom mordomo do meu corpo, do meu tempo, dos meus talentos, do meu tesouro e do meu testemunho. Quando nós estivemos diante de Deus, no tribunal dele, para os crentes, tribunal de Cristo, não para ser condenado, mas para ser avaliado de acordo com a sua fidelidade. E para você ser um conselheiro bíblico, discipulador, requer fidelidade. Então, notem comigo que o alvo é que você esteja ensinando, advertindo uma pessoa para que ela possa, adquirir maturidade. Mas, por outro lado, uma das qualificações é ser bom mordomo. Com seu corpo, com seu tempo, com seus talentos, com seu tesouro e com seu testemunho. Então, você vai ser avaliado dessa forma. Agora, nós devemos encorajar nossos aconselhados a adotar o alvo do nosso Salvador. Então, quando estou com discípulo ou aconselhado, meu alvo é para ele entender o propósito de Deus para a vida dele. E o propósito de Deus para a vida dele, que ele deve glorificar a Deus no seu pensar, no seu falar, no seu andar. Então, note comigo o seguinte, devemos encorajar nossos aconselhados a adotar o alvo ou o propósito, a meta de Deus, a meta do nosso Salvador. Agora, como Jesus agia? Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas ele fala, desculpe, vou pegar um pouco de água aqui. Quem sabe vai ajudar. Mas para fazer a vontade daquele me enviou. Agora, você entendeu esse trecho bíblico? Será que eu tenho que explicar? Está na cara, não está? Fácil entender. Agora, pergunta, você quer ser discipulador? Sim ou não? Para ser discipulador, conselheiro, você precisa ter o mesmo alvo. O alvo de Jesus não era a vontade dele, era a vontade de seu Pai. Eu pergunto hoje à noite, e você não precisa me responder. Deus já sabe a resposta, Ele quer que você saiba a resposta.
Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe o que é? A maioria dos crentes hoje, quando você pergunta o crente sobre a vontade de Deus, ele fala algo geral. Ele vai dizer, a vontade de Deus para eu glorificar a Deus. Isso é geral. Mas além de glorificar, como você vai glorificar? Então nós devemos conhecer a vontade de Deus. Agora eu vou passar para você algo fácil para você entender a vontade de Deus. Você quer ou não? Está querendo? Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional. Todo dia, quando me levanto, antes de colocar o pé no chão, eu falo esse trecho bíblico para mim. Que Deus, hoje eu quero ser um culto. Eu quero louvar-te através do meu comportamento. Agora, eu não canto bem, mas eu posso louvar a Deus através do meu andar, através do meu pensar, através do meu agir. Agora, no verso 2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Para que você experimentar o quê? Para que você experimente o quê? A boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus não é uma pessoa, não é um local. A vontade de Deus é nosso relacionamento com Ele. E se você praticar esses dois versículos, você vai entender logo mais que você precisa imitar a pessoa de Cristo, como nós estamos vendo aqui, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, a vontade de Deus não é algo difícil de entender. A vontade de Deus é algo que facilita, que faz com que você possa realmente fazer a vontade de Deus na sua vida diária. Agora, vamos avançar um pouco mais. Mateus 22, 36 a 40. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Isso é a vontade de Deus. Agora, pergunta para nós hoje à noite, eu estou fazendo o que Ele colocou diante de mim? Você percebe que o verbo aqui, ame, é imperativo. Possivelmente, eu não falo português como você fala, mas eu entendo a parte gramática. Ame, imperativo, não tem opção. Não é que você poderia amar, não, você ame. Deu para compreender? Então, isso é a vontade. Quem ama a pessoa de Deus, não faça a sua vontade, mas faça a vontade dele. Agora, lembra que eu falei para você que isso significa 4 mandamentos verticais. Quando você ama o Senhor, como Ele está dizendo aqui, quer dizer que você está cumprindo 4 mandamentos diante de Deus. E quando Jesus falou para os fariseus, o fariseu era o líder religioso entre os judeus. Uma pessoa que tinha um bom conhecimento da lei. E quando eles queriam colocar Jesus na parede, ele respondeu bem sábio: amará teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então, eles queriam colocar ele na parede, na verdade, ele colocou eles na parede. 4 mandamentos verticais. E depois, isso se chama o primeiro maior mandamento. Agora, isso aí facilita, faz com que você possa compreender melhor que a vontade de Deus é se colocar diante dele dizendo que eu te amo
de todo o meu ser, de todo o meu entendimento, de todo o meu coração, a minha alma. Agora, o coração é o homem interior. A alma faz parte do homem interior, porque a palavra alma significa vida. E a pessoa que tem alma, vida, também tem a parte intelectual. Agora, o animal tem alma, mas a alma do animal significa somente que tem vida. Mas a alma do homem significa que ele tem a parte intelectual. Ele tem a parte da sua própria vontade diante de Deus. Por esse motivo, Jesus, na carne, sendo homem, ele falou, eu estou aqui na terra, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E o primeiro passo, ame o Senhor. 4 mandamentos verticais. Este é o primeiro e maior. Agora, veja o segundo. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo, como a si mesmo. Então, isso fala de 6 mandamentos horizontais. Ou seja, quando estou amando a Deus, eu estou cumprindo 4 mandamentos. Quando estou amando você, eu estou cumprindo mais 6 mandamentos. Agora, notem comigo que ele fala algo interessante. Desses 2, dependem toda a lei e os profetas. Então, nessa Bíblia que eu tenho aqui na minha mão, eu vou mostrar para você tudo que está entre esses 2 dedos, profetas e a lei. Ele fala, se você obedecer, se você se submeter, se você cumprir esses 2 mandamentos, você está cumprindo a vontade de Deus na sua vida, sabia? Então, quando alguém pergunta a você, qual a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus na minha vida é amar a Deus e o meu próximo. Daí você explica para a pessoa como você ama a Deus, no seu modo de pensar, falar, agir. E como você vai manifestar esse amor para com outras pessoas. Isso, então, envolve discipulado e aconselhamento bíblico. Agora, quando ele fala, vamos supor que nós estamos numa biblioteca, e nós temos 2, 3 prateleiras aqui. Quando ele fala que esses 2 mandamentos dependem da lei e dos profetas, tudo que você está vendo lá, por cima, ele está dizendo que esses 2 mandamentos vão cumprir justamente o que o Antigo Testamento fala. Agora, a minha pergunta para você, como discípulo, como conselheiro, você conhece o Antigo Testamento? Além das histórias, você conhece como funciona o Antigo Testamento? Lembra que eu falei para você, todo dia, meia hora, eu fico lendo e ouvindo ao mesmo tempo. Não estou estudando, somente lendo e ouvindo. Não estou fazendo estudo. Eu fico diante do meu computador e ele está falando a Bíblia para mim, eu estou acompanhando na minha Bíblia. Agora mesmo, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo justamente uma leitura do Antigo Testamento novamente. Estou querendo novamente abordar o Antigo Testamento para eu entender melhor quando ele fala que esses 2 mandamentos, a lei e os profetas, dependem. Agora, vamos avançar um pouco mais aqui. O aconselhamento não deve simplesmente mudar seu comportamento. Agora, eu quero explicar o que isso significa. Claro que nós desejamos um comportamento que agrada a Deus. Não resta dúvida. Eu quero me comportar de uma forma tal que eu esteja agradando a Deus e glorificando a Deus na minha vida. Mas o aconselhamento não deve simplesmente mudar meu comportamento. Eu vou explicar. Quando se fala
de comportamento, nós estamos falando sobre aquilo que você enxerga. Você não enxerga o meu homem interior. Não enxerga o seu homem interior. Mas o homem exterior, eu enxergo você. Agora, a maneira que você está se comportando revela algo do homem interior. Agora, só para fazer a parte exterior, não basta. Devemos trabalhar no interior do homem, utilizando a palavra de Deus, para que o comportamento seja de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sua palavra. Eu tenho interesse em comportamento, mas para você entender o que acontece, que às vezes nós colocamos mais importância no exterior do que no interior. Deixa eu explicar. Isso significa condutismo. Condutismo não basta sozinho. Agora, claro que nós devemos ter bom comportamento. Mas tem pessoas que procuram mais no comportamento, mas no coração não trabalha. O conselheiro bíblico, ele trabalha no nível do coração. Não no nível de comportamento, nem no nível de sentimento. Ele trabalha no nível do coração da pessoa. Agora, eu quero colocar algumas coisas para você aqui. Segundo B.F. Skinner, que era psicólogo, veja o que ele fala. Através do estudo do comportamento dos ratos, observou que a sua conduta dependia das circunstâncias externas e das consequências das suas ações. Então, ele fala que o problema do homem é o comportamento dele. Mas esse comportamento não depende da parte exterior. Ou seja, eu preciso aprender a lidar com meus problemas da perspectiva bíblica, no nível do meu coração, no nível do meu falar, no nível do meu agir. Agora você percebe que eu coloquei coração primeiro? Eu devo lidar com problemas na minha vida, apesar das pessoas ao meu redor. Eu preciso lidar com problemas na minha vida, no nível do coração, apesar dos meus sentimentos. Eu preciso lidar com problemas na minha vida, no nível do coração, apesar das minhas circunstâncias. Agora, quando se trata condutismo, ele fala de outra forma. Ele fala que seu problema são as outras pessoas. Seu problema são suas circunstâncias. Seu problema são seus sentimentos. Agora, irmãos, não resta dúvida que as circunstâncias facilitam para você refletir que você não está andando com Deus, porque você está permitindo que as circunstâncias tiram justamente a sua alegria, a alegria do Senhor na sua vida. Daí você começa a culpar pessoas do seu comportamento, você começa a culpar as circunstâncias concernentes ao seu comportamento, e você começa a culpar seus sentimentos. Então, quando nós estamos lendo algo do lado humano, como nós estamos lendo aqui, através do estudo do comportamento dos ratos, observou que a sua conduta dependia das circunstâncias externas e as consequências das suas ações. Agora, aqui nós temos meia verdade. Não resta dúvida que há consequências de acordo com nossas ações. Mas a gente não corrige do lado de fora, corrige do lado de dentro. Lembra que eu falei que como o homem pensa, ele é? E mais para frente nós vamos ampliar esse assunto. Agora, está vendo os ratos aí? Agora imagina um ser humano estudando os ratos, e ele fala que o problema do homem é igual ao rato. Porque o rato, ele vai agir de acordo com as suas circunstâncias. Ele vai agir de acordo com suas ações. Então, de fato, ele está me chamando um rato.
Eu não sou rato. Mas a psicologia fala que o homem é o animal superior. Ou seja, eu sou igual a um rato. Eu sou superior. Mas mesmo assim eu sou bicho. Não. O homem, a única criatura de Deus que foi criado à imagem de Deus. O rato não. Então eu não vou estudar o rato para saber como o homem pensa. Mas esse cara aqui, Skinner, ele chegou à sua conclusão, estudando ratos, fazendo uma relação de rato com ser humano. Irmãos, eu não quero aconselhamento daquele tipo, não. Eu não quero que alguém me fale que, Bill, você é igual a rato. Aquilo não vai me ajudar. Agora, veja bem. Notem outra coisa aqui. O Skinner, ele diz assim, segundo Skinner, a conduta humana muda de acordo com as consequências de nossas ações. Isto é um resultado do seu estudo do comportamento dos ratos. E ele é um sábio, mas ele é um sábio de Deus. Mas ele se achava pessoa sábia, porque ele entendeu o homem através de estudar o rato. Agora veja ainda, este princípio vem a ser a lei geral de condutismo. Então, quando se fala do homem exterior, não resta dúvida que quando eu estou andando, você vai ver meu comportamento que acusa o que está dentro do meu coração. Quando eu tenho uma raiva, eu falo feio, eu sei que não devo falar daquele jeito. Então eu vou fazer zip. Mas isso não resolve. Eu preciso mudar meu modo de pensar, de acordo com a palavra, que vai dominar meu coração de tal maneira que eu possa ter aquele comportamento que agrada a Deus. Agora, vamos avançar um pouco mais. Treinamento do cachorro. Agora, a conduta do cachorro muda de acordo com as consequências das suas ações. É verdade. Mas o cachorro é um bicho, não é homem. Não resta dúvida, nós podemos treinar o cachorro. Mas você não vai treinar o cachorro no nível do coração, porque ele não tem coração. O que ele tem? Ele tem alma. E essa alma acusa que ele tem vida. Mas ele não fala, ele não pensa, ele age de instinto. Agora, vamos avançar um pouco mais agora. Veja comigo o seguinte, o aconselhamento bíblico não deve simplesmente mudar seu comportamento, mas deve ser julgado, ou seja, ajudado a mudar o quê? Seu coração, ou seja, o homem interior. Então, mais para frente, eu faço somente sobre o coração do homem, mas hoje à noite eu vou entrar um pouquinho, como se fosse um trailer, para você poder acompanhar comigo mais para frente. Agora, o homem interior, ou seja, nesse caso aqui, o homem exterior, mas nós queremos falar sobre o homem interior, que seria o coração dele. E quando se fala do homem interior, você está falando sobre a mente dele. Agora, alguém fala que o coração do homem está aqui. Sabe o que está aqui? Bomba. Bomba. A bomba faz parte do homem exterior. Você não enxerga, mas se você abrir aqui meu peito, você vai ver bomba. Mas se você abrir meu peito, você não vai ver o homem interior. Não vai ver. Invisível. Não tem como ver o homem interior. Por exemplo, vamos supor que nós estamos aqui numa lagoa grande. E tem um barco que tem vela. É vela, né? Tem vela. O vento pega a vela e o que acontece com o barco? Vai embora. Mas você está vendo o vento? Não tem como ver um vento. Mas você está vendo o resultado do vento com uma vela levantada. Não é isso mesmo? Então, o homem interior é como se fosse um vento. Não enxerga. Mas esse homem interior me leva a fazer coisas que você pode ver. Porque eu falo, você já está sabendo o que está dentro do meu coração. Ou até eu posso enganar você.
Agora, vamos então pensar sobre a mente do homem, mas também o coração. Quando se fala homem interior, é a mente dele e o quê? O coração dele. Agora, vamos voltar para o homem interior. O que nós vamos ver é o seguinte. Nós vamos ver que a palavra de Deus nos fala claramente, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lembra que nós abordamos isso a primeira noite? Lembra ou não lembra? A primeira noite. Pelo menos eu abordei 6 vezes na primeira noite esse trecho bíblico. Hoje eu estou abordando mais uma vez. Quando se fala a imagem de Deus, a parte moral, intelecto, desejos, vontade, paixões, sentimentos e consciência. O animal não tem isso aí. Aquele rato que o Skinner estudou para saber sobre meu comportamento é furado. Porque o homem foi criado à imagem de Deus. Eu posso ter o quê? Eu tenho como pensar. Eu tenho um intelecto. Eu tenho vida moral. Eu tenho desejos. Eu tenho vontade. Eu tenho paixões. Eu tenho sentimentos. Eu tenho uma consciência. O animal não tem isso aí. Não tem. Então, por esse motivo, eu digo que o conselheiro bíblico, ele precisa o quê? Conhecer a palavra. Para você poder ajudar a pessoa no nível do seu coração. Agora, vamos ver então Mateus 15, 19. Pois do coração saem o quê? Os maus pensamentos. Isso vem de fora ou por dentro? Dentro. Agora, eu posso ter um mau pensamento, eu culpo você. Porque você me falou algo feio, eu estou com aquilo na minha cabeça. Mas quem é culpado? Eu, não você. Mas é fácil culpar outra pessoa. Agora, os maus pensamentos e homicídios. E quem mata alguém? É do coração que ele mata. Inclusive a Bíblia fala, se você tem ira contra uma pessoa, para Deus você já matou a pessoa. Agora, essa ira vem de onde? De fora ou por dentro? Por dentro. Agora, notem também os adultérios. Agora, a Bíblia fala, se eu fico olhando para uma mulher com intenção imoral, eu cometi o quê? Adultério. Aquilo está dentro de mim ou fora de mim? Está dentro de mim. Agora, veja também, as imoralidades sexuais. Está fora ou dentro? Veja que ele fala, pois do coração sai. Isso está no coração do homem natural. E os roubos, e os falsos testemunhos, e as colunas. Ou seja, o homem interior tem tudo isso aí com uma capacidade dele que vem do seu interior. O homem não convertido, ele tem esse problema. O homem convertido, ele também tem o mesmo problema. Só que nós temos uma solução para a pessoa que é crente. Porque ele pode entender e praticar a palavra. E a pessoa que não é convertida, então o que eu vou fazer com ela? Eu vou evangelizar. Para que ela possa adquirir um comportamento no nível do coração dela que agrada a Deus. Agora, nós estamos falando sobre o coração do homem e a mente dele. Vamos voltar para a nossa apostila. Às vezes, nossos alvos não são inerentemente errados, mas se tornam errados quando os tornamos mais importante do que agradar a Deus. Quando você procura agradar a si mesmo, ou quando você procura agradar as pessoas, você não está agradando a Deus. A Bíblia não fala que você deve agradar as pessoas. A Bíblia fala que você deve ser uma pessoa agradável às pessoas, que é uma bênção para elas. Porque você não tem como agradar a pessoa. Eu sou casado há 63 anos. Nem sempre eu posso agradar a minha esposa. Mas eu posso ser sempre agradável diante dela. Você está entendendo a diferença? Porque quando ela fala para mim, Bill, eu quero uma sandália nova. Eu digo para ela,
Não sei? Esse mês não encaixa em nosso orçamento. Você acha que isso agradou a ela? Mas a maneira que eu falo com ela, eu falo de uma forma agradável. Não sei? Não dá. Nós já passamos nosso orçamento. Então nós temos que segurar as cordas agora. Agora, mais para frente, quem sabe ela pode comprar sandália. Mas hoje não. Então, isso está sendo agradável diante da pessoa, mas não agradando ela. Agora, para eu agradar ela, eu vou comprar sandália para ela com dinheiro que eu não tenho. Eu vou colocar no cartão. Isso não agrada a Deus. Você está me entendendo bem? Sim ou não? Ninguém entendeu. Então, eu vou dizer mais uma vez. Agradar a minha esposa, comprar sandália para ela. Ser agradável diante dela é saber como dizer não para ela devido à nossa mordomia. Deu para compreender agora? Parabéns para o Belo. Foi claro, né? Muito bem. Agora, vamos então ampliar um pouco mais sobre esse assunto, então. Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses além de mim. Isso agrada a Deus, não agrada a Deus. Agora, agrada o homem, não agrada o homem. Pode até não pode. Agora, não tem outro Deus diante de Deus mesmo, nem agrada todo homem. Porque ele quer ser seu Deus. Ele quer a sua atenção. Certa vez eu vi um casal que se casou, depois de 6 meses de noivados, 1 ano de namoro, casaram. E eu podia ver o amor deles para com Deus e para com o outro. Mas, logo mais, ela ficou grávida. E quando ela ficou grávida, depois de 9 meses, ela deu à luz. O problema é que o filho se tornou ídolo dela. Então, quando Deus fala que você não deve ter outro Deus diante de você, a não ser que Ele, aquele menino, aquela criança se torna ídolo, é um Deus para ela. Daí ela não tem aquele amor pelo marido que ela tinha, porque toda a sua atenção está no filho e não em Deus. Porque se estivesse em Deus, ela teria aquele amor que Deus deseja que ela tenha para com seu marido. Deu para compreender? Então, quando eu coloquei esse trecho bíblico bem simples, não terás outros deuses além de mim. Agora, ontem à noite, o pastor Antônio falou sobre um livro, Ídolo do Coração. Eu quero desafiar você a comprar esse livro. Porque, quem sabe, você nem sabe que você tem ídolo na sua vida que impede seu relacionamento com Deus, porque aquele ídolo se torna seu Deus. Dá para compreender? Agora, veja, não farás para ti nenhum ídolo. Agora, está bem claro agora, né? E ele fala, nem uma imagem de qualquer coisa no céu, na terra e nas águas debaixo da terra. Quando uma criança se torna ídolo da mãe, é como se fosse uma imagem de Deus diante dela. Só que isso não é imagem de Deus. Porque aquela criança se torna Deus para ela. Então, a vida dela, tudo está em torno da criança. E às vezes, seu cônjuge pode ser seu ídolo. Às vezes, a sua casa, seu emprego, seus talentos. Então, qualquer coisa que fica entre você e Deus se torna ídolo. E ele fala claramente nesse trecho bíblico, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo. Agora a pergunta é, você tem ídolo? Irmãos, eu digo, eu tenho que lutar com alguns ídolos na minha vida. Eu já falei para vocês sobre camisa. Facilmente uma camisa se torna ídolo para mim. Porque eu penso com uma camisa nova, eu fico mais legal. Às vezes eu penso desse jeito. Mas quem está querendo aparecer? Deus ou eu? Eu. Agora, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Tiago 4, 1 e 2. Veja que fala.
vocês cobiçam coisas e não as têm. Interessante, você está querendo, mas você não tem. Veja, vocês cobiçam coisas, não têm, e matam, e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar, a fazer guerras. Então você, por causa dos ídolos na sua vida, o que acontece, logo mais você está numa guerra, numa briga entre você e Deus e o seu ídolo. E seu ídolo pode ser qualquer coisa que está entre você e Deus, que faz uma barreira entre você e a pessoa de Deus. E não tem porque não pedem. Ou seja, você não pede de acordo com a vontade de Deus aquilo que agrada a Ele e abençoa as outras pessoas. Voltando à nossa apostila, então, no alvo do aconselhamento. Glorificar a Deus tornando-se como Cristo, que isso significa aprendendo a aplicar princípios bíblicos às circunstâncias e desafios do dia a dia da vida. Então, o que eu faço com a palavra de Deus? Eu vou utilizar ela, que vai fazer com que eu possa lidar com aquilo que impede minha vida com Deus. Porque, irmãos, você não resta dúvida, cada um de nós tem algo que impede. Agora, a pergunta é, você está lidando com esse algo? Eu conheço uma senhora que ela é esposa de um pastor nos Estados Unidos. O cachorro dela morreu. O cachorro tinha 17 anos. Ela falou isso para nós. A morte do meu cachorro foi mais difícil para mim do que a morte da minha mãe. Não, mas ela falou. E quem sabe você tem um cachorro em casa, você não fala, mas você pensa. Agora, não sai daqui dizendo que eu falei mal de cachorro. O que eu estou dizendo, se o cachorro impede seu amor para com Deus, você tem um problema sério. Não precisa matar o cachorro. Você tem que mudar seu modo de pensar sobre cachorro. Deu para compreender? Eu tenho um amigo, ele tem 4 cachorros. E ele trata o cachorro como se fosse 4 filhos. Inclusive, ele dá mais atenção ao cachorro do que aos seus filhos. Então, você percebe que você e eu possivelmente tem alguns ídolos que impedem fazer a vontade de Deus. Veja que ele fala que glorificar a Deus, tornando-se como Cristo e aprendendo a aplicar princípios bíblicos às circunstâncias e desafios do dia a dia da vida. Notem então o seguinte, o alvo deve ser o quê? Glorificar a Deus. Agora, isso é algo geral que deve, o quê? Motivar você. Mas como eu vou glorificar a Deus? Então, vamos abordar algumas coisas que vai fazer com que você possa glorificar a Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, ele continua e ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus. E ainda por todas as gerações, para todo o sempre. Então, ele está dentro de mim, no homem interior. Você já ouviu alguém falar sobre a pessoa que é bipolar? Já ouviu isso aí? Você sabe que todo crente é bipolar? Todo crente, porque nós temos 2 naturezas. Bipolar, não é bipolar, 2 naturezas. Então, nosso problema não é uma doença. Nosso problema é que nós temos um homem natural, um pecador, que não ama Deus, ele está cheio de si mesmo, e o homem novo, que ama Deus, que quer obedecer a Deus. Então, nós temos que ter uma escolha. Eu vou obedecer o homem novo, ou eu vou obedecer o homem velho? Então, vamos voltar novamente para a nossa apostila. Estou olhando o relógio. Já passou 1 minuto, mas nós cantamos muito.
Foi. Nós cantamos, eu olhei, mais uma vez, vamos cantar mais uma vez. Mas o cântico foi bonito, não foi? Mas eu vou demorar mais 4 minutos. Com permissão ou sem permissão? Agora, frase essencial, vamos abordar. O alvo principal na vida é, diga, agradar a Deus. Então, quando alguém fala para você, qual é seu alvo? Qual a sua meta? Qual é seu propósito? Agradar a Deus, que faz com que você seja um reflete da imagem de Deus na sua vida. Quando Jesus desceu, ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade do seu Pai. Então, isso agradou quem? Deus Pai. E ele agradando Deus Pai foi visto na vida de Jesus. Porque Jesus foi submisso ao seu Pai. Agora, para eu agradar a Deus, o que eu devo fazer? Diga. Submeter. Obedecer. É ou não? Então, não é difícil entender o que eu estou dizendo. Agora, vamos abordar alguns trechos bíblicos. Depois eu vou passar a palavra para o pastor Antônio, aquele amado irmão. 1 Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, isso faz parte do meu pensar. Isso faz parte de toda parte da minha própria vida. Agora, veja também, 2 Coríntios 5:9, que diz o seguinte: por isso temos o propósito, a meta, o alvo, de lhe agradar, que é Deus, quer seja no corpo ou quer o deixemos. Muito bem, pastor Antônio.